Muito bem-vindos aqui em nosso canal no YouTube, no nosso curso Pregador com Propósito. Estamos no nosso módulo de número 3 e esta é a aula de número 4. Até aqui você aprendeu como fundamentar biblicamente a pregação, como construir um sermão passo a passo e também como escolher a estrutura correta da mensagem. Mas nada disso cumpre seu propósito se a palavra não for aplicada à vida real, contextualizada, como eu disse na aula passada aos irmãos. Por isso, a necessidade de, nesta aula de número 4, nós falarmos sobre o seguinte tema: aplicação bíblica, relevância sem distorção. Você precisa entender que, como pregador, você não foi chamado só para explicar o texto, mas para tocar corações com a verdade do texto, sem, obviamente, negociar a fidelidade. Nós temos como objetivo na aula de hoje mostrar a importância da aplicação bíblica no sermão, ensinar como aplicar a palavra com fidelidade, clareza e autoridade. Também alertar contra os perigos da distorção cultural ou emocional da mensagem. Temos também como objetivo equipar o pregador para tornar o sermão prático, sem adulterar o texto, e fazer o aluno refletir sobre como as suas pregações têm impactado vidas. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que sem aplicação não há pregação completa. Sem aplicação não há uma pregação completa. Randall Robson disse que a pregação é completa quando leva da interpretação à aplicação. Um sermão não é apenas uma explicação teológica, gente. Um sermão não é uma aula de exegese, nem apenas uma transmissão de informações bíblicas. O sermão é a exposição mais a aplicação. É o momento em que o pregador pega o texto que estudou e mostra como ele toca a vida real, onde ele se encaixa na vida real do povo. Então, a função da aplicação no sermão é indispensável, tá? Precisa ter. Sem aplicação não tem como, gente. Tá bom? Você vai olhar para aquela mensagem que foi pregada e vai dizer assim: olha, entendi tudo que ele estava pregando, mas aonde eu me encaixo nisso? O que isso quer dizer para mim hoje? Entende? Então a aplicação, ela é o ponto de conexão entre o texto e a vida, gente. É isso, muito simples, tá? Sem ela, o sermão pode até ser teologicamente correto, estruturalmente bem feito, biblicamente fiel e retoricamente até impressionante, mas não passa de um discurso informativo se o pregador não mostrar claramente o que aquela verdade significa para quem está lhe ouvindo. Então, o pregador, ele não deve só explicar, ele deve também aplicar o texto na vida do ouvinte. Um pregador que apenas explica o texto pode ser admirado pela clareza, mas não será usado para transformação, porque não mostrou o e agora, entendeu? Da palavra. E agora, entendeu? Esse é o ponto. O povo pode entender o texto, mas se o pregador não disser o que fazer com aquilo, a pregação fica incompleta. Estão entendendo até aqui? Mas, Aldir, o que é de fato aplicação bíblica? Bom, a aplicação bíblica é a parte do sermão em que o pregador traduz a verdade do texto para a vida real, mostrando ao ouvinte como aquela palavra toca ele hoje. Então não basta, como eu já disse a vocês, explicar o texto, é necessário mostrar o caminho que ele aponta para a vida prática.
Então, aplicar é responder. Como essa verdade bíblica se manifesta na vida diária. Então, a aplicação bíblica faz parte desse sermão, dessa engrenagem toda que a gente viu até aqui, e ela faz a ponte entre o texto que foi interpretado e a realidade que o povo vive todos os dias. É uma espécie de ponte, conexão, ok? Então, a aplicação bíblica, ela traz o texto para o presente, contextualiza ele, né? Não deixa a mensagem presa no passado bíblico. Ela conecta a verdade eterna à vida atual. A aplicação bíblica aponta caminhos práticos e espirituais, mostra implicações claras da verdade lida e explicada, ajuda o ouvinte a enxergar onde essa palavra conversa com a sua realidade. A boa pregação não apenas explica a Bíblia, ela coloca a Bíblia dentro da vida do povo. O objetivo da pregação, logo, não é apenas informar, é conduzir a uma fé viva e prática. Então, em resumo, queridos, sem aplicação, o sermão informa. Com aplicação bíblica, o sermão transforma e direciona. Informa, transforma e direciona. A aplicação é onde o pregador pega a mão do ouvinte e diz: agora veja como essa verdade caminha com você amanhã. Estão conseguindo entender? Bom, outro ponto dessa nossa aula é falarmos aqui sobre os pilares de uma aplicação bíblica eficaz. Uma aplicação bíblica eficaz, queridos, ela não é fruto da criatividade do pregador, mas da sua fidelidade ao texto, sensibilidade ao povo e centralidade em Cristo. Ela deve, sim, nascer de uma interpretação sólida, ser conectada à realidade do ouvinte, ter foco em Cristo e ser comunicada com objetividade e urgência. A seguir eu vou passar aqui para vocês, tá? 4 pilares fundamentais que eu separei de uma aplicação que realmente edifica, tá bom? Então, o primeiro pilar desta aplicação, ele é a fidelidade ao texto. Fidelidade ao texto. Primeiro pilar. O texto manda, o pregador obedece. Eu não imponho ao texto, eu me submeto a ele. Tá entendendo? Então, toda aplicação precisa fluir da interpretação correta do texto. Sem a interpretação correta, né, ou com uma interpretação, se ela está errada, a aplicação também vai estar. Compreende? Se eu errar na interpretação, eu não vou acertar na aplicação. Pode ter certeza disso. Então, aplicar sem fidelidade bíblica é oferecer um conselho humano e não uma palavra divina. Porque Deus nunca disse aquilo. Entende? É como eu dizer para você, olha, ainda que você seja como uma árvore ali que foi cortada, não vai, Deus nunca falou isso. Entendeu? Aldir, mas tem gente que chora quando ouve isso. Sim, você chora com uma palestra motivacional, com um vídeo motivacional, com uma reflexão que alguém faz, que às vezes nem é bíblica. Você chora às vezes com uma metáfora de terapêutica que alguém conta. O que tem a ver? Isso não quer dizer que é Deus que está falando. Ok? Nós estamos trabalhando com Bíblia. Palavra. É o que Deus disse, é o que está escrito. Não o que eu acho, não aquilo que eu estabeleci a partir de uma interpretação maluca que eu não segui regra nenhuma, entende? A gente precisa entender isso, tá? A gente precisa lembrar também que a aplicação não pode contradizer o texto, não pode, tá? Ela deve ser uma extensão viva da mensagem bíblica. Segundo, conexão com a vida real. Conexão com a vida real. A aplicação precisa atingir o mundo concreto do ouvinte. Família, trabalho, igreja, decisões, relacionamentos, fé, lutas, tentações, esperança. A boa aplicação coloca a Bíblia dentro do cotidiano, gente. Tá? Então, perguntas que vão te ajudar aí nesse sentido, tá? O que esse texto me chama a mudar?
O que ele revela sobre Deus, sobre mim e sobre o meu próximo? Quais atitudes concretas essa passagem exige? Essa questão das perguntas, gente, vocês percebem que a gente usa bastante, né? E elas são importantíssimas. Quando você começar a utilizar isso, você vai ver a diferença que vai fazer nos teus sermões. Vai fazer muita diferença, tá bom? Então a pregação sem conexão com a realidade, ela se torna teórica e também distante, tá bom? A pregação bíblica, ela tem que ser prática. A Bíblia é prática. A aplicação também deve ser prática, tá bom, gente? Terceiro, cristocentrismo. Cristocentrismo. A aplicação precisa apontar para Cristo e não para o esforço humano, tá bom, gente? A gente precisa ter isso em mente, tá? O objetivo da pregação não é produzir bons comportamentos, mas formar discípulos transformados pelo Evangelho. Lucas 24, 27, a Bíblia diz que Jesus estava ali com os discípulos de Emaús, e o texto diz assim, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então você vê que Jesus fez o quê? Jesus pega o livro, lê o livro, explica o livro e aplica o livro. A pregação é isso, gente. Tá lá, Lucas 24, veja lá Jesus caminhando com os discípulos de Emaús. Você vai ver Jesus mostrando o que é um sermão bíblico. E ele, sendo a própria palavra, ainda usa o texto. Olha só, tá? Vou deixar para você ler depois, Lucas 24. Inclusive, eu tenho um PDF sobre os discípulos de Emaús, aqueles que desejarem. É só nos pedir ali no grupo ali para estar comprando ou comprando pelo meu Instagram. Tá bom? Que agora eu tô fazendo as vendas todas por lá. Entra no meu Instagram, clica no link da bio. Lá você vai ser direcionado a uma página onde está todos os meus PDFs com sermões. Que eu tenho ali no momento. Eu estou colocando mais. Tá bom? Evite. Isso aqui é importante já. Tá, gente? Aplicações moralistas. Faça isso e Deus te abençoa. Discurso de autoajuda. Evite apelos vazios de evangelho. Tá bom? A verdadeira aplicação conduz ao arrependimento, fé e obediência. Tudo isso em Cristo. Aplicar bem é mostrar como a cruz toca a vida prática. Outro ponto. Objetividade e urgência. A aplicação bíblica não é consolo genérico. Ela é clara, direta e confrontadora. Quando necessário, aponta erros, corrige rotas, chama a decisão, tá? David Platt, ele diz que sem a aplicação não incomoda. Provavelmente não foi a palavra que falou. Se a aplicação não incomoda, provavelmente não foi a palavra que falou. Ela geralmente confronta a gente, né? Então evite também frases vagas como devemos refletir mais, precisamos melhorar. Gente, isso aqui perde a força no sermão de um jeito que você não faz ideia. Então diga com clareza, com firmeza ao povo. Essa passagem te chama a perdoar. Você precisa abandonar esse pecado. É hora de confiar mesmo sem entender. Entende? Seja mais firme, mais direto. Então, em resumo, a aplicação bíblica eficaz eu deixei até um quadro aí para vocês aí, tá? Fiel ao texto, nasce da verdade, não da opinião. Conecta a vida, ela entra no mundo do ouvinte. Cristocêntrica, ela leva ao evangelho, não ao esforço humano. Clara e urgente, move o povo à ação imediata. Ok? Eu também separei para vocês aqui nessa aula alguns erros comuns na aplicação, tá? Nem toda aplicação é saudável, algumas podem desviar o foco do texto, distorcer a mensagem ou até gerar confusão no povo. O pregador bíblico precisa estar atento para não transformar a aplicação em conselhos vazios, moralismo religioso, relevância forçada, discurso humanista disfarçado de unção. Nós precisamos fugir desses erros, tá? A seguir,
eu quero mostrar também para vocês aqui os principais erros que devem ser evitados. Primeiro, forçar relevância. Quando o pregador tenta tornar o texto moderno, à força, distorcendo seu sentido original, para agradar o público. Gente, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Usar um versículo sobre arrependimento para falar de autoestima. 2 Timóteo 4,3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Lembre-se, a relevância da palavra não está em adaptá-la ao mundo, não, mas em mostrar como ela confronta o mundo. Tá bom, gente? Cuidado com isso aqui. Não parece, mas acontece muito, tá? Outro, fugir do pecado. Aplicações que evitam temas desconfortáveis como pecado, arrependimento, juízo, cruz, com medo de ofender ou perder os seguidores ou perder o público. Isso produz ouvintes satisfeitos. Voltei. Eu não sei que parte que parou aqui, gente, tá? Eu não lembro agora aqui se... Mas eu vou voltar esse tópico aqui, tá? Eu vou voltar esse tópico aqui da aula. Peço perdão a vocês, acabou a bateria do meu microfone. Então eu vou voltar. Eu acredito que parou agora, né? Eu não percebi a hora que parou aqui. Mas eu estava falando com vocês sobre erros comuns na aplicação, tá? Nem toda aplicação é saudável. Algumas podem desviar o foco do texto, distorcer a mensagem ou até gerar confusão no povo. O pregador bíblico precisa estar atento para não transformar a aplicação em conselhos vazios, moralismo religioso, relevância forçada, discurso humanista disfarçado de unção. Você tem que tomar cuidado para fugir desses erros que são muito comuns na aplicação. E eu estava falando para vocês aqui que eu deixei os principais erros que devem ser evitados. Por exemplo, forçar relevância, né, quando o pregador tenta tornar o texto moderno à força, distorcendo o seu sentido original para agradar o público. Também falei aqui sobre outro, que é fugir do pecado, aplicações que evitam temas desconfortáveis, como pecado, arrependimento, juízo, cruz, né? O pregador com medo de ofender, perder o público, alguém ficar chateado com ele, foge desse tipo de assunto. Acontece também bastante, tá bom? E quando você faz isso, você se torna um falso profeta. Era sobre isso que eu estava até falando com vocês aqui. Na Faculdade Batista, a gente teve uma aula sobre isso, e um dos mestres lá nos ensinava, ele estava dizendo, perguntou para nós se nós sabíamos o que era um falso profeta. E a gente disse, olha, aquele que profetiza mentira. Ele falou, nem sempre. O falso profeta não se caracteriza só por alguém que fala o que Deus não falou, que fala uma mentira. Falso profeta é aquele que você está pregando, vou dar um exemplo bem simples para vocês, tá? Você está pregando um texto ali que vai do versículo 1 ao versículo 6. Do 1 ao... O versículo 5 está falando de pecado. É um versículo pesado. E o camarada vem pregando o 1, o 2, o 3, o 4, pula o 5 e fala do 6. Ele falou, você foi um falso profeta quando você fez isso. Isso caracteriza um falso profeta. Você está fugindo da verdade do texto. Também é ser falso profeta. Ok, gente? Então, muito cuidado com isso. Tá? Então, o pregador fiel, ele aplica toda a palavra, inclusive o que confronta. Tá? Se o texto fala sobre pecado, a aplicação deve falar sobre o arrependimento também. Tá bom? Outro, desvio moralista. Reduzir a aplicação à frase como seja melhor,
pare de errar, tenha mais fé, se fizer isso, tudo vai dar certo. Então, toma cuidado com isso, tá? Isso gera religião, religiosidade, melhor dizendo, e não regeneração, tá? A aplicação moralista promove comportamento sem transformar o interior, gente. Tira Cristo do centro, coloca o esforço humano no lugar. Resultado, gera gente religiosa, mas sem novo nascimento. Outro, aplicações copiadas. Usar exemplos genéricos, sem conexão com o povo real que está te ouvindo. São frases que soam bonitas, mas não tocam ninguém, gente. Essa aqui é a verdade. Porque não falam com a dor, a dúvida ou a realidade do rebanho. Tá? A boa aplicação nasce de um coração pastoral, que conhece as lutas do povo, traz o texto como resposta a essas lutas. Eu deixei aqui também um resumo geral para vocês, desses erros. Ali está bem fácil de você encontrar aí também. Forçar relevância, texto distorcido para agradar o povo, fugir do pecado, ouvintes confortáveis, mas não arrependidos, desvio moralista, ações externas sem mudança interior, aplicações copiadas, falta de conexão com a realidade do povo. Aplicação eficaz exige 3 coisas do pregador também, tá? Conhecimento da palavra, discernimento do povo e coragem para ser fiel ao texto, mesmo quando dói. Mesmo quando dói. Vamos trabalhar aqui um modelo prático agora, tá? De aplicação em um sermão. Texto ali de João capítulo 11, versículo 1 ao 44, fala sobre a ressurreição de Lázaro. E esse modelo aqui, queridos, serve como exemplo de como a aplicação bíblica nasce da exegese, flui para um tema claro e culmina em aplicações que são relevantes, fiéis ao texto, cristocêntricas e também práticas, tá? Exegese, o que o texto revela? Jesus delibera em esperar para ir até Lázaro. Marta e Maria enfrentam aqui o luto e a frustração tem aqui como um atraso, né? Jesus revela que a glória de Deus pode se manifestar no sofrimento. Ele chora, se comove e, por fim, ressuscita Lázaro, tá? Então, o texto mostra o poder de Jesus sobre a morte, mas também a pedagogia do sofrimento no plano eterno de Deus, tá? Então, um tema sugerido: Jesus não chega atrasado quando o plano é eterno. Um tema curto, claro, fiel, que comunica a tensão do texto, que é o atraso, e a verdade revelada, que é a glória de Deus no tempo certo. Aplicações básicas e práticas aqui, baseadas no texto. O sofrimento pode ser a plataforma para a glória de Deus. Qual é a aplicação? Esse aqui seria um tópico, tá? Qual a aplicação? Deus não desperdiça a dor. O tempo de espera pode revelar o propósito que ainda não enxergamos. Frase de impacto aqui, ó. Aquilo que hoje é lágrima pode se tornar testemunho amanhã. Pegaram aí? Outro. Deus nem sempre responde como esperamos, mas sempre cumpre o que prometeu. Aplicação. O silêncio de Deus não é negação, é preparação. Conecte com a vida real, momentos em que oramos, mas não vemos a resposta, ok? Conecte com o texto aqui, ó. Marta e Maria achavam que Jesus tinha falhado, mas ele estava preparando algo maior, entende? Aí conecta isso com a vida das pessoas. Outro, confie mesmo quando tudo parece morto, acabado. Aplicação, relacionamentos, ministérios, sonhos. Jesus ainda ressuscita o que parece perdido. Frase de impacto, a esperança em Cristo começa quando a lógica termina, tá bom? Outro, ressurreições só acontecem onde Jesus chega. Aplicação, a presença de Jesus transforma tudo. Ele não vem para fazer melhorias, mas para trazer vida onde havia morte. Chamada de ação, você pode colocar aqui, ó. Convide Jesus a entrar onde há desespero, incredulidade ou paralisia, entende? Um resultado de uma aplicação bem construída, ela produz esperança sem ilusões baratas, confronta sem agressão emocional, fortalece a fé com base bíblica, move o ouvinte em direção a Cristo
e não a performance religiosa, ok? Esse tipo de estrutura aqui que eu apresentei para vocês, exegese, tema, né, que seria no caso ali um tópico ali, né, e aplicação, deve ser treinada constantemente. Quanto mais você treinar isso, você mais vezes, com mais textos você pegar e fazer isso, você aplicar com fidelidade, clareza e unção isso aqui, mais vidas serão tocadas, gente, com profundidade, tá bom? Outro ponto, aplicação com autoridade, falar com a voz de Deus. Que é isso, Alder? Bom, a autoridade do pregador não está no microfone, tá? Ela não está no grito do pregador, mas ela está na unção que esse pregador carrega, tá bom? A aplicação bíblica, ela não é apenas uma parte técnica do sermão, ela também é um momento profético em que o pregador, cheio da palavra, do Espírito de Deus, declara verdades que vêm do coração de Deus para o coração do povo. Só tome cuidado, tome cuidado. É um momento de muita inspiração, é um momento onde você já está emocionalmente envolvido com o texto e com o público. E você precisa tomar cuidado de, na hora de aplicar, a Deus vem me dando as coisas, eu fui falando, tome cuidado. Eu tô há 14 anos pregando, eu sei o que eu tô falando. Existem momentos que realmente a gente sente, vem um negócio, Deus começa a falar, ministrar, mas tem coisa que é nossa. Tem coisa que não é Deus. Tem coisa que é nossa. Tá? Então tome cuidado para nesse momento de efusão você não acabar distorcendo o que você acabou de pregar. Acontece também, tá bom? Vamos lá. O pregador que aplica com autoridade não fala como quem dá conselhos, mas como quem anuncia a verdade de Deus. Não fala de si mesmo, mas como boca de Deus para o povo. Não impõe ideias humanas, mas transmite mandamentos divinos com compaixão e urgência. Tá bom, gente? Quando a aplicação ela é extraída do texto, queridos, cheia da verdade de Deus, entregue com humildade, clareza, unção, ela gera arrependimento, ela desperta a fé do povo, ela quebra cadeias mentais e espirituais, faz o povo sair dali transformado. Então, por isso, a necessidade de fazermos aplicações bíblicas no sermão. Vocês estão conseguindo entender a necessidade de fazer isso? E como que eu faço para aplicar com essa autoridade? Bom, você precisa estar cheio da palavra, antes de querer falar, ouça Deus, apresente a aplicação com clareza, não com manipulação emocional, confie na ação do Espírito Santo, não na sua performance, não suavize o que Deus quer confrontar, nem pese onde Ele quer consolar, tá? Fale com fé, mas também com temor. Quem fala por Deus deve temer diante de Deus. Pregadores que aplicam com verdade e autoridade, eles não apenas explicam textos, eles transformam atmosferas, tá bom, gente? Não apenas ensinam doutrina, eles despertam corações. Esse é o pregador que você precisa ser. Não apenas que comunica ideias, mas aquele que proclama o reino de Deus, as verdades do reino de Deus. E isso não vem da carisma, isso não vem dessas coisas, isso vem apenas da vida no altar, da fidelidade ao texto, da intimidade com o autor, tá bom? E é isso, meus queridos, a aula de hoje nós ficamos por aqui, tá bom? Faça esse exercício em casa, escolha aí um texto, tente extrair essas aplicações, vá fazendo elas no seu dia a dia, tá bom? Inclua perguntas, essas perguntas são muito importantes. Você vai ver ali o que o texto diz, o que o texto exige, o que eu devo fazer agora, elas vão te ajudar a extrair essas aplicações. Esses dias atrás nós fizemos uma aula, né? Alguns assistiram aí, nós falamos mais sobre aplicação, sobre como extrair, eu mostrei na prática para vocês, né? Eu fui extraindo de vocês aquela semana do pregador que a gente fez, eu falei sobre aplicação. Aquela aula também serve como um complemento dessa daqui, tá? E isso vai acabar ajudando muito você aí nesse quesito da aplicação bíblica. E eu te encontro na próxima aula, aula de número 5, que é a nossa última aula desse módulo
de número 3, onde nós vamos falar ali sobre unção e autoridade na pregação, entre o Espírito e o texto. E nós finalizaremos, então, o nosso módulo de número 3. Deus abençoe e até a próxima aula.